Esse bloco conversa com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Deputado, o que se fala na política é a CPI, né? E a questão da vacina, e vacina para cá, vacina para lá, e tem essa denúncia aí desse deputado que apresentou e que ainda não tem nada de fato concreto, apenas documento. Como é que o senhor vê essa questão? A quem interesse foi negado para ter essa denúncia? Bom, primeiro nós temos duas situações. Isso. A primeira é a pandemia. São os erros acumulados, decisões políticas equivocadas, decisões que resultaram, segundo os infectologistas, que resultaram num número muito maior, não só de infectados, como também de mortes. Este é o objeto da CPI. A CPI está investigando, a partir das consequências do elevadíssimo número de mortos, está investigando o porquê, as razões que levaram o governo a não acreditar na vacinação em massa. Na primeira Coronavac, que não tinha então, registrado. Isso eu estou falando... Aliás, eu estou preocupado que eu tomei Coronavac. E aí o que acontece? Foi requerida uma CPI, o presidente do Senado não implementou, 2 senadores ingressaram no Supremo Tribunal Federal dizendo que a Constituição estabelece a obrigatoriedade de instalação de uma CPI, desde que observados os seguintes itens: número necessário de assinaturas. 1/3 do Senado tinha. Definição do objeto a ser investigado. Tinha o objeto. E o prazo, número de membros e o prazo para a conclusão dos trabalhos, podendo haver a prorrogação por igual período, 90 dias. Muito bem. O Supremo determinou ao presidente do Senado a instalação. Existe, e todo mundo sabe disso. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem que ter a questão da fila também. Lá não tinha fila. Não tinha fila. A fila porque tem várias requeridas. Tem que ir na ordem. Com os pré-requisitos, né? Mesmo assim, nem isso tu observa. Não tinha. De qualquer maneira... Vai na caneta do presidente. De qualquer maneira, o presidente do Senado não teve alternativa ante a determinação do Supremo. Existe aquele velho ditado que você exerceu o mandato, que você conhece bem, que CPI, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. A CPI estava seguindo o seu curso, ainda com enfrentamentos se a CPI tinha ou tem ou não competência para investigar os governos de Estado. O Supremo já decidiu que não tem, que não pode nem convocar governadores para prestar depoimentos. Se for convite, fica a critério do convidado, mas existe um embate político. Mas agora, surpreendentemente, colocando assim muito mais álcool, muito mais combustível na fogueira, aparece um deputado federal do Distrito Federal, do DEM, mas identificado como bolsonarista. Não é ninguém da oposição. O deputado Luiz Miranda procura os membros da CPI para fazer uma denúncia. E uma denúncia muito grave, embora o ato chamado de ilegal, ou que está sendo investigado, não tenha sido consumado pelo pagamento e a entrega das vacinas. Bom, o rolo está aí porque todas as providências foram tomadas, que está sob suspeição, ainda incorporando uma emenda que foi apresentada pelo líder do governo para facilitar aquela transação, uma medida provisória. Mas
Se fosse alguém da oposição que tivesse feito a denúncia, mas foi alguém da base do governo. Então, é um rolo. Não se sabe por quê, né? É um rolo, por quê? Era a vacina mais cara, era não sei o quê. E todo o processo andou mais rapidamente do que qualquer outro. Bom, então... Ela estava aprovada, essa vacina, pela Anvisa? Não. Não estava. Não. Então, agora, o que acontece? A CPI estava caminhando, né, para concluir o prazo de 90 dias. Esse combustível fortaleceu a tese de quem, lá no Senado, dos senadores que entendem da necessidade da prorrogação. Isso não é um palanque eleitoral também? Não se tornou um palanque eleitoral, deputado? Deixa eu dizer, na política, tudo é palanque. Tudo é palanque. Porque não adianta dizer que não é, porque o adversário atribui, não tem. Eu estou falando com alguém que conhece. Tudo é palanque. Tudo é palanque. Tudo é palanque. Então, eu perguntei, né? Então, vamos ver os desdobramentos. Mas há uma questão que vai ficando consolidada. Já há quase que um consentimento de que o presidente da República, por ação e por omissão, tem responsabilidade. Esse é um consenso, não é a minha opinião, não é isso. É uma constatação de que o presidente da República, pelos atos que praticou, por decisões que não tomou e por atos que ainda vem praticando, ele tem responsabilidade no excessivo número de mortos e de contaminados. Esse é o primeiro complicador para o próprio presidente da República. Deputado, todos os países tiveram número de mortes, e ninguém responsabiliza o presidente da República, nem o premier. Não responsabiliza, nem o cara renunciou. Tem uma porção de coisa. Em outros países, nós temos chefes de Estado, governantes, que inicialmente não acreditaram. Se comportaram exatamente da mesma forma com que o presidente Jair Bolsonaro se comportou. O Japão começou a vacinar agora, 2 meses. Mas começou a morrer gente. Houve uma revisão, cada um. Cada um caiu, o único que não caiu. Na real. Mas que insiste, porque o problema não é esse. O problema é a insistência. Não é? Porque eu olho os depoimentos, as entrevistas do ministro da Saúde, Queiroga, parece que ele pertence a outro governo. Que ele diz tudo aquilo que a oposição diz. Ele diz que é infectologista. Tudo. Ele é infectologista. Não, ele tem uma trajetória reconhecida. Tudo. Parece até que ele pertence a outro. Mas ele diz, essa política é do governo. Não existe política do ministro da Saúde. Ele cansa de dar entrevista dizendo exatamente isso. Então fica um conflito. Eu não faço política, eu sou infectologista. Então fica um conflito. O presidente da República tem a questão dos medicamentos, tratamento precoce, etc., que é um outro debate. Mas a questão da vacina é que, então eu estou intimamente convencido de que uma das decisões finais da CPI, que é uma coisa de difícil concretização, mas politicamente causa transtorno. Eu estou convencido de que vão encaminhar o nome do presidente da República para o Tribunal Penal Internacional. Deputado, olha só, só para quem acompanha, a CPI é o processo, acabou, apresenta o relatório, vai para plenário, né? Aí depois do plenário, se é aprovado ou não... Aí vem os encaminhamentos. Vem os encaminhamentos. Procuradoria da República, vários encaminhamentos. Tribunal de Contas da União, aí mandando um monte de lugar. Isso. Mas tem uma tramitação, obrigatória. Aí tem que encaminhar. Aprovou o relatório, o presidente encaminha. O presidente do Senado. E se não aprovar o relatório? Se não aprovar, não encaminha. Não encaminha. Se for modificado. Mas para o Tribunal Penal Internacional, eu estou convencido de que vão encaminhar. E aí, diz assim, mas não vai acontecer nada.
Só em encaminhar já aconteceu. Já, politicamente. Politicamente. Porque quando a gente conversa... Respinga, né? Não, quando a gente conversa, não é, em qualquer lugar, não deu em nada. Deu. Acabou em pizza. Só o de... Não acabou. Nunca acaba em pizza. Pode não ter o alcance desejado pela torcida. Pode não ser uma goleada. Mas causa transtornos políticos. Muito. Então, um encaminhamento desses, ainda mais considerando a tragédia que tem sido as relações exteriores brasileiras. Agora, deputado... Eu digo assim, querendo ou não, o presidente Jair Bolsonaro se indispôs com a comunidade internacional. É verdade. Deputado, antes o senhor falou, mas a CPI e tal, o Supremo não deixou chamar os governadores. A responsabilidade. Agora, por que na CPI, no pedido da internacional, não colocaram os governadores? Porque o Renan tem seu filho com o governador, o outro tinha a mulher governadora, o presidente. Colocaram. Houve assinato, colocaram. Mas no objeto? Não, colocaram. E não foi no recesso? Porque o Supremo... E colocaram no requerimento da CPI, agregaram também com as assinaturas necessárias, só que o Supremo não age esponte próprio. Eu sei, mas o objeto é definido. É que eu não estou dizendo que esteja certa a decisão. Nem que, quer dizer assim, decisão judicial não se discute. A não ser aquela que é contra a gente. Quando é a favor, a gente não discute. O Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe, que é uma intervenção. Cabe, porque tem uma coisa que muita gente não está se apercebendo. Em várias assembleias legislativas, tem tido providências. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em várias assembleias. Onde os problemas surgiram... Aqui a Alerj determinou e tiraram o governador. Então, estou dizendo, o governador de Santa Catarina quase perde, quase vai ao impeachment. Então, estou dizendo o seguinte, muitas assembleias legislativas estão tomando providências. Pô. Não é dizer assim, o governo federal transferiu o recurso para um estado e houve uma malversação. Desvio de recurso. Isso não está ficando por isso mesmo, pô. Não está ficando. E você sabe, porque muitas vezes, o fato de não ter uma comissão parlamentar de inquérito em cada Assembleia Legislativa onde há suspeição, também não significa que providências não tenham sido tomadas. Que paralelamente, olha aí, a iniciativa da Assembleia Legislativa, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público tomou providências. Também. As coisas não estão passando em branco. Passando em branco. E em várias, e mais, em todas as unidades da federação, onde há denúncia com mínimo de indício, há a investigação, há o papel do Ministério Público. No caso das Assembleias Legislativas, às vezes não instala porque o governo... Tem maioria, não deixa passar. Isso não quer dizer que não há. Que não esteja tendo a investigação. Tem investigação. E tem também... O Brasil são 27 estados. São 26 e o Distrito Federal. A gente não toma conhecimento de tudo que está acontecendo em cada estado. Não tem condição. A não ser naquilo que tem muito mais repercussão. Não tem condição. O caso do Amazonas. O caso do Amazonas teve repercussão porque, de repente, estão atribuindo ao ministro da Justiça da época a tentativa de transformar Manaus num laboratório para imunização de rebanho, pô. Agora, uma situação interessante em relação a Manaus, né, que ficou sepultada, foi o desprendimento do presidente da Venezuela, que doou. Enquanto as vacinas estão disputando o mercado, vendendo, o presidente da Venezuela doou oxigênio. Doou. Ele não cobrou. E como vinha da Venezuela a doação, o governo federal
não manifestou interesse em receber, não agilizou o recebimento, a busca do oxigênio. E houve um atraso na chegada. Uma coisa é ir buscar de avião, a outra é vir por carro. Atrasou. Que ali é tão perto, né, deputado? E ali é tão perto, né? É perto, mas é longe. Porque a Amazônia é muito... Você olha a fronteira com a Venezuela Até chegar em Manaus, né? E as dificuldades do transporte. Por rodovia. Então, estou dizendo o seguinte. O presidente da Venezuela, com todas as restrições feitas pelo presidente brasileiro à Venezuela e a ele, contudo, teve um comportamento humanitário, que tem muito oxigênio, doou. Então, estou dizendo o seguinte, para ver os conflitos que vão... Mas agora, eu mesmo quero dizer isso, estava conversando com você antes. Eu ainda não entendi qual foi a motivação de um deputado bolsonarista de levar ao conhecimento da CPI o fato dele ter conversado com o presidente da República, fazendo as denúncias que fez, fundadas ou não, e que o presidente da República não tomou providências. Como diria o ex-governador Reinaldo Brizola, algo há. Então, como é que se diz? Eu sempre brinco e digo assim, brigam as comadres, aparecem as verdades. Agora, quero dizer que achei patético o procedimento do chefe da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni, que ele montou um espetáculo para dar as explicações e para intimidar o servidor, até ameaçar. Mas citando vários trechos bíblicos, eu considero isso um abuso. Não dá para misturar. Não dá para misturar. Ele citou vários trechos bíblicos. Já iniciou citando um longo. E com aquela voz impostada, né? Com a inflexão. Para que fazer isso? Porque nós sabemos, né, das alianças de lideranças evangélicas com o presidente da República. Verdade. Esse tipo de procedimento é abuso da fé, não pode fazer isso. Não pode misturar. E olha que lamento muito ter que dizer isto, porque fica estabelecendo um apelo ao sentimento alheio. A explicação que dê. Agora, deputado, o senhor colocou bem aqui, assim, o fato da denúncia, não houve a compra da vacina. Houve a compra. Não teve pagamento. Houve a compra. Houve a compra. Só não foi pago. Reservaram o dinheiro. Fizeram um empenho. Mesmo sem ter a autorização da Anvisa. Não houve a entrega da vacina. Não houve pagamento. Mas todo o procedimento foi feito. Foi concluído. Diz assim, mas não pagou. Não pagou. Mas é aquele negócio. Você quer matar uma pessoa, você vai, compra a arma, faz o planejamento, acompanha a vida da pessoa, você vai lá, atira e erra. Você não consumou. Mas está preso a tentativa. Não é isso, mas você tentou. Tentou. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Agora tem a esperar se vai prorrogar ou não os 90 dias da CPI para ver o que vai dar, né? Pelo que está sendo divulgado, já tem o número necessário de assinaturas para a prorrogação. O que demonstra, né, que se de um lado o presidente da República conta com uma articulação maior e mais consolidada na Câmara dos Deputados, no Senado ele não conta. É diferente. Até a próxima, deputado. Bom, vamos lá, a luta continua, vamos lá, vacinação em massa, vamos lá. Salve o povo brasileiro. E também é o seguinte, né? Esses idiotas que também tomam a vacina, a primeira dose, 700 mil pessoas deixaram aqui no estado do Rio de Janeiro de tomar a segunda dose. Não pode. Tome vergonha na cara. Vá para a segunda vacina. Fazer um apelo, olha aqui. É um prejuízo muito grande, porque não fica imunizado e já consumiu a metade do recurso. Mas tem que ser protegido, cuidar
de si próprio, mas cuidar da família, cuidar dos outros. Pô. É verdade. Não é uma irresponsabilidade muito grande não ir tomar a segunda dose, pô. Tem que tomar a vacina. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí não, hein?